É sempre bom nós sempre lembrarmos que nós somos soldados. Um soldado, irmãos, nós vivemos num campo de batalha, um campo de guerra. Se nesse campo você encontrar um irmão ou uma irmã ferido, machucado, seja um bom samaritano. Pega ele, ajude ele a atravessar essa guerra. Somos soldados. Soldado ferido. Por tudo que passou, a Deus não negou, ficou firme na guerra. O vento que passou, tudo levou, mas ficou firme na batalha. Soldado ferido, Deus ouviu seu gemido, não vai te deixar. Pega a espada, vai de frente, soldado valente, Deus contigo está. Como chorou, Deus te mostrou lá na frente que a sua história foi escrita na glória. Valente. A paz do Senhor Jesus, meus amados. Seja bem-vindo, meus queridos irmãos e irmãs. Lá na frente. Daqui a pouco nós temos uma palavra de Deus. Este livro pequeno, composto por 4 capítulos, ao qual, se a gente fosse levar para a ótica humana, dizendo-se assim, talvez não deveria estar escrito aqui, poderia estar sendo escrito em Juízes, porque é uma história, mas devido ser uma história inspiradora, uma história transformadora, Deus resolve, por meio dessa história transformadora, por meio dessa história inspirante, se narrado aqui a história em 4 capítulos dessa mulher. Josué, líder do povo de Deus, agora morre. E através da morte de Josué, porque quando ganharam a batalha, Josué dividiu entre as tribos, cada um a sua porção. Mas com a morte de Josué, a palavra vai dizer, porque quando lemos o livro de Josué, no livro de Josué encontramos força, coragem, encontramos no livro de Josué aquilo que qualquer crente precisa para poder, através da leitura, seguir a sua vida. Encorajamento, força, porque Deus ali está com o seu líder Josué e o seu povo. Mas a palavra nos mostra que no tempo de Josué, junto com Josué, com o líder Josué, o povo ainda buscava Deus, o povo ainda orava, o povo ainda acreditava em Deus. Mas com a morte do líder, com a morte do líder espiritual, agora a coisa muda. A coisa muda e agora esse povo que outra hora
quando Josué liderava, adorava o nosso Deus e buscava o nosso Deus, mas como sempre as pessoas esquecem o que Deus faz, depois que Deus abençoa suas vidas, as pessoas esquecem o que Deus faz e agora, resolvendo esquecer o que Deus faz, como está escrito no livro de Juízes, como eu disse no livro de Josué, você encontra força, encontra coragem para quem lê esse livro, você encontra ousadia, você encontra fé, mas quando você passa para o livro de Juízes, você se depara com uma situação totalmente diferente. No livro de Juízes você encontra ingratidão, falta de fé. No livro de Juízes você encontra tudo aquilo que você não gosta. Agora, depois da morte do líder Josué, esse pessoal se corrompe de uma forma ao ponto de não adorar o nosso Deus e não buscar mais o nosso Deus, ao ponto de perder a espiritualidade. E através de perder essa espiritualidade, e através de não adorar a Deus, e através de adorar outras coisas, e através de ser pessoas insensatas, Deus agora manda a fome sobre Israel. E Deus mandando essa fome sobre Israel, devido a Caleb, a gente sabe que Belém, uma cidade mais próxima, Belém, como tem por nome de prosperidade, a casa de pão. Outra hora, a cidade de Belém também é atingida por essa fome. A cidade de Belém agora, que é a casa da prosperidade, a casa de pão, também pela insensatez desse povo, pela rebeldia desse povo, pela ingratidão desse povo, também agora é atingida. E através de ser atingida, aqui, a Bíblia vai narrar a história de uma mulher, ou melhor, de um homem, chamado Elimeleque. Um homem chamado Elimeleque, que agora ainda tem algumas condições de sobrevivência em meio ao caos que Israel está enfrentando, mas resolve sair de Belém para Moabe, uma cidade que fica nas montanhas. Agora saindo ele, levando consigo sua mulher, sua esposa Noemi, e seus dois filhos, chamados Malom e Quilom. Elimeleque pega Noemi e seus filhos, ainda tem algum recurso de vida, mas a fome que Deus decretou para Israel e Belém está afetando a cidade, e ali agora Elimeleque, ainda tendo um pouco de recurso, tem medo, como todos têm. Como todos que têm uma condições de vida financeira que às vezes ainda dá para sobreviver ou é favorável, pois essa família era uma família crente, uma família de Deus, uma família que ainda tinha algum favorecimento de continuar naquela cidade, mas com medo que os seus bens pudessem, o restante dos seus bens, o que ainda tinha para sobreviver, pudesse acabar, resolve agora ir para Moabe. Muitas pessoas às vezes vai para onde Deus não quer. Muitas pessoas às vezes caminham para onde Deus não se agrada. Porque se nós lemos as histórias dos Moabitas, que foram amaldiçoados por Deus, que eram considerados pessoas amaldiçoadas, que adoravam outros deuses e que viviam na idolatria, e vivia a adorar outros deuses, que não era de maneira nenhuma essas pessoas, os Moabitas que viviam em Moabe, não era sequer digno de entrar nem no templo do Senhor.
Eles não eram dignos de entrar na casa de Deus, porque Deus o amaldiçoou esse povo, disse Moisés. Deus disse a Moisés que esse povo era amaldiçoado. Agora, Elimeleque vai com a sua esposa Noemi e os seus filhos, Malom e Quilom. Eles vão para Moabe porque ouvi falar que em Moabe, a cidade lá está uma cidade próspera, uma cidade onde eles podem reconstruir suas vidas, não perder os seus bens e dar continuidade à sua vida. Mas nem sempre o que você pensa, o que você quer, se você não pedir discernimento a Deus, nem sempre o que você coloca na cabeça, nem sempre o que você acha que é certo, é o que é o melhor para você. Porque uma coisa eu lhe digo, estou falando hoje de crises. Eu me esqueci de dizer isso no início dessa pregação, mas estou dizendo hoje. Estamos vivendo anos de crises. Estamos vivendo anos difíceis. Crise na família, crise na saúde, crise de emprego, crise na situação financeira, crise em todas as áreas da nossa vida. São vários tipos de crise que o povo brasileiro tem enfrentado. E às vezes a crise que você está enfrentando, é melhor você enfrentar a crise na presença de Deus do que você ir para um lugar, se ausentar e ir para um lugar, sair de Belém para ir para Moabe, ou seja, você sair de onde está. Porque se você está enfrentando a sua crise com Deus, Deus pode reverter o quadro, a sua situação, e de repente a prosperidade chegar. Glória a Deus, aleluia. Agora, quando você deixa de estar no lugar da crise, e às vezes sem pensar, para sair da crise você acaba metendo das mãos pelos pés e fazendo algo que não agrada a Deus. Você deixa de estar na presença do Senhor, você deixa de estar onde o Senhor quer que você esteja, para poder buscar recurso no humano, para poder buscar recurso no macumbeiro, no feiticeiro, para buscar recurso em outros lugares que não agrada a Deus. A sua situação às vezes tem a piorar. Porque agora não vai ser só mais a sua situação financeira, não vai ser só mais a escassez de dinheiro, de alimento, de roupa. Não vai ser só mais a sua saúde que vai piorar, o seu casamento que vai piorar. Não vai ser só mais a falta de emprego, a falta de dinheiro, e sim, às vezes, a situação fica tão precária que chega até mesmo à morte. Tudo isso porque procuramos sair da presença de Deus para buscar recurso em outros lugares que Deus não está. Que aí você vai dizer para mim, mas Deus está em todo lugar, irmão. Não. Deus não está em casas de feitiçaria. Deus não está onde tem idolatria, onde pessoas adoram outras coisas. Deus não está aonde você não adora o Senhor. Ele pode até vir socorrer sua situação, mas o Espírito Santo não habita em templos, em pessoas que vivem a adorar as coisas do mundo, ou vivem a buscar recursos sem ser no próprio Deus. A palavra vai dizer que agora Elimeleque chega a Moabe e com o passar dos dias pensa que ali tudo vai bem. Com o passar dos dias ele acha que ali é o começo de uma nova vida. Elimeleque acha que ali para onde ele foi, Moabe, vai ser o lugar que ele vai prosperar mais ainda na vida. Eu quero priorizar o versículo 16
Vou priorizar aqui o versículo. O versículo 16 e 17. Diz assim: Disse porém Rute: Não me insistes, para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fostes, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Passando um tempo e ele achando que ali era o lugar em que a vida dele iria prosperar, iria melhorar, e que a sua família iria conseguir êxito, e que ele iria se dar bem, agora ele morre. Agora a palavra vai dizer que ele morre. Os seus filhos ficaram, Malom e Quilom. E a palavra vai dizer que naquele momento, eu creio que esse talvez tenha sido um dos erros, mas os filhos sempre costumam seguir o pai, os filhos sempre costumam se espelhar no pai. Porque aquele momento agora é a hora de Abimeleque, que já morreu, os seus filhos, que outra hora poderia tomar uma posição e dizer para sua mãe Noemi, e dizer: mãe, agora vamos voltar para Belém, porque não tem nada o que fazer aqui, porque meu pai já morreu, e agora só resta nós dois e a senhora. Mas às vezes os filhos, que muito se espelham nos pais, que mesmo outra hora tendo tomado atitudes erradas, mesmo assim sendo cabeça da casa, porque nós sabemos que nesse tempo, hoje, no tempo moderno, a mulher manda da mesma forma que o homem manda. Mas antigamente as mulheres eram submissas aos seus maridos, e a única coisa que fazia com que elas fossem mulheres honradas era lhe dar filhos, lhe dar família e ser uma mulher honesta, uma companheira honesta, e que usasse de fidelidade para com seu esposo. Mas elas não tinham autonomia para decidir nada, para poder dizer nada, porque o que o seu marido dissesse, ela tinha que acatar e ela tinha que fazer. Acredito que não fosse da vontade de Noemi sair com Abimeleque para Moabe, porque sendo uma mulher de Deus, sendo uma mulher crente como era, apesar que ele era também, mas às vezes a mulher tem outra convicção. Mas aquela era a ideia de Abimeleque. Agora ele morre. Os seus filhos, ao invés de dizer: mãe, o que a senhora acha? Vamos voltar para casa. Mas como sempre os filhos nunca ouvem a sua mãe, ou às vezes querem mandar na sua própria mãe, porque às vezes os filhos crescem sendo rebelde, sendo autoritário, e às vezes quando o pai morre, quer assumir o lugar do seu pai. Aí para acabar e para chegar ao fim da história, agora os dois filhos de Abimeleque se casam com duas moabitas, com duas amaldiçoadas, com duas moabitas que por Deus eram mulheres amaldiçoadas, e que não poderia de forma nenhuma casar com um judeu, que não poderia de forma nenhuma fazer parte da aliança de Deus, a não ser que houvesse transformação, a não ser que houvesse a mão de Deus para transformar, que é o que vai acontecer aqui. Agora, Malom e Quilom se casam com Orfa e Ruth, duas moabitas. Mas agora Deus, quando não se agrada do que às vezes a gente faz,
E às vezes ele não quer que a gente vá para caminhos tortuosos, ou seja, às vezes não é porque Deus castiga, mas é as escolhas que fazemos. Porque aqui Deus não castigou Abimeleque. Porque aqui Deus não castigou a família dele. Porque aqui Deus não castigou os seus filhos. Foi as escolhas que eles fizeram. É as escolhas que eu faço, é as escolhas que você que entrou aqui nessa noite faz, que faz com que nós mesmos se castigamos. Agora, aqueles homens escolhem duas moabitas, ou seja, duas mulheres para Deus amaldiçoadas para se casar. E agora se tornam moradores de Moab. Porque já não tem recurso para voltar para Belém. Agora, a palavra vai nos dizer, por isso que eu digo que quem tiver com sua Bíblia aberta pode acompanhar, porque eu prisei apenas o versículo 16 e 17. Porque é o que faz sentido nessa palavra, porque é o que vai impactar essa pregação. A ação de Ruth. O que Deus faz na vida de uma pessoa, às vezes, que, sinceramente, às vezes ninguém dá nada por ela. Uma pessoa amaldiçoada, a gente sabe que uma pessoa amaldiçoada por Deus, por isso que eu digo que essa história não era para estar aqui, mas está simplesmente pelo fato de Ruth ter sido uma mulher que deixou o seu coração ser penetrada pelo amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra vai dizer que agora os dois rapazes também morrem. Malom e também Quilom também morreram. Imagine você, uma mãe de família que agora se encontra em uma região, em uma terra amaldiçoada por Deus. Ela se vê no meio de uma situação dessa, onde perdeu seu esposo, agora perdeu seus dois filhos, e Noemi agora está aos cacos. É o que toda mãe sente. Imagina uma mulher quando perde seu marido, a palavra para ela já é o quê? Desamparada. Nesse tempo, uma mulher quando perdia seu marido, era simplesmente uma mulher desamparada. Mas ela não perdeu o seu marido, ela perdeu o marido e os seus filhos. Por conta da falta de sabedoria do seu marido, Abimeleque. Por conta da falta de sabedoria do cabeça da casa. Que preferiu sair da presença de Deus, que preferiu sair de Belém. E eu digo para você nessa noite, que eu não sei qual a crise você tem atravessado, qual a crise você tenha vivido, e eu digo porque Deus quer que eu fale, não saia de Belém, não saia de onde está. Prefira ficar em Belém, prefira ficar na presença de Deus, mesmo sofrendo, mesmo gemendo, mesmo enfrentando a crise desse ano de 2022, prefira ficar em Belém. Porque estando na presença de Deus, Deus pode mudar o cenário da sua história. Glória a Deus. Você estando em Belém, estando na presença de Deus, fazendo o que Deus quer, a sua vida pode dizer para mim nessa noite: irmão, mas minha vida está assim, meus recursos acabaram, meu dinheiro acabou, eu estou enferma, meu relacionamento está assim, as portas fechadas, emprego não tem, dinheiro não tem, não tem roupa, não tem comida, mas você está na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando você está na presença de Deus, Ele pode mudar a sua situação se você não sair de Belém, se você continuar em Belém. Glória a Deus, aleluia. Agora, Noemi agora está totalmente aos cacos. Acabou. Acabou a história para ela. Uma mulher com a vida arruinada por um homem que não usou a cabeça de sair da presença de Deus para procurar outras coisas. E quantas pessoas não tem hoje? E quantos relacionamentos não tem dado certo e não está desse jeito porque as suas esposas querem ficar na presença de Deus, mas os seus cônjuges preferem sair da presença de Deus para procurar outras coisas. E a família padece, a sua esposa padece, os seus filhos padecem. Agora, só resta Noemi e as suas duas noras, Orfa e Ruth. Noemi sofre 10 anos. Noemi passa 10 anos sofrendo, se conturbando dentro de si,
por ter saído da presença do Senhor, não por seu querer, mas porque ela era submissa ao seu marido, e ela se questiona dentro de si a situação que está enfrentando, a luta que está enfrentando, o sofrimento, a dor, porque a dor de uma perda é uma dor terrível. E aquela mulher está sofrendo, ela perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e a palavra é: estou desamparada. E a palavra desamparada já diz tudo, não tem mais recurso. E ela só tinha duas coisas a fazer: ou se acomodar, sofrer e morrer ali com as suas noras, sendo caco, ou então voltar para Belém, voltar para a presença de Deus. Porque quando você está só os cacos, quando não tem mais recurso, quando tudo acabou, você só tem duas opções. Você só tem duas opções quando você está só os cacos. Quando você está desamparado, quando não tem mais ninguém. Você só tem duas opções. Ou você se acomoda, ou você se levanta, sacode a poeira e volta para onde você nunca deveria ter saído, que é para a presença de Deus. Glória a Deus. Porque quando você volta para a presença de Deus, quando você volta para a presença de Deus, o cenário muda, a coisa muda, a situação muda. Glória a Deus, aleluia. Noemi agora se levanta. Glória a Deus, aleluia. A palavra vai dizer que essa mulher se levanta e resolve voltar para Belém. Ali não tem mais nada para ela. Ela já perdeu o seu marido, os seus filhos. Ela agora só tem duas noras amaldiçoadas. O que sobrou para ela foi duas noras amaldiçoadas. Duas pessoas que nesse momento, na ótica humana, não servem para nada. Então ela resolve. Mesmo só os cacos, mesmo sofrendo com a dor da perda, porque não existe coisa maior e mais terrível do que a dor da perda. A dor de uma mãe enterrar os seus filhos, a dor de uma mãe enterrar o seu marido, o seu cônjuge. E ela diz: eu vou voltar para o meu Deus. Glória a Deus. Eu vou voltar para a casa do Senhor, que era de lá que eu nunca deveria ter saído. Glória a Deus. E aquela mulher volta só os cacos. E a palavra vai dizer que as suas noras voltam junto com ela. A razão e a fé. A razão sempre volta. A fé continua. Glória a Deus. Porque a fé é a esperança de que tudo vai melhorar. Aleluia. Porque a fé é a esperança de que Deus está no controle de tudo. E quando você volta para Ele, Ele tem resposta para você. Glória a Deus. Agora a razão é simplesmente aquilo que você está vendo na ótica humana. Aí você diz: não tem mais jeito. A razão diz: não tem mais jeito. A razão diz: esse aqui é o fim, não tem mais jeito. A fé diz: tem jeito sim. Glória a Deus. A razão diz: não tem mais jeito, porque já perdeu o seu marido, os seus filhos, não tem mais jeito. E a fé diz: tem jeito sim, porque tem um Deus que pode mudar essa situação. Glória a Deus, aleluia. E a fé vai aparecer aqui agora. Aleluia, glória a Deus. Porque a razão aqui é Orfa, a sua nora, que outra hora desistiu e voltou para trás. As três se agarraram, fungaram no cangote uma da outra, urraram, berraram, choraram. Mas apenas uma permaneceu. A razão voltou. A razão sempre volta, porque a razão só enxerga o momento, a crise, a situação que está enfrentando. Agora a Orfa volta para trás, mas a fé aqui agora vai entrar. Glória a Deus, aleluia. Aquela que é amaldiçoada, agora o poder de Deus transforma essa mulher. Glória a Deus, aleluia. Não duvide do poder de Deus. Porque aquelas pedras queimadas, aquelas pessoas ao qual as pessoas acham que não vale nada, quando Deus quer transformar, quando Deus quer abençoar, porque Deus tem o poder de abençoar quem é maldita e tem o poder de amaldiçoar quem é abençoado. Mas agora
através das dores de Noemi, através do sofrimento de Noemi, através da perda de Noemi, mas através da ação de Noemi, porque Noemi aqui agora resolve voltar para Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque ela nunca nem queria ter saído, Aleluia. mas saiu assim mesmo. Mas através da atitude de Noemi para voltar, e ela diz para suas noras: volte do caminho, porque eu não tenho o que oferecer para vocês. Meu marido morreu, meus filhos morreu, eu sou uma pobre peregrina, eu sou uma pobre coitada que eu estou os cacos, estou velha, eu não tenho o que oferecer para duas moças jovens como vocês. A Orfa fica com pena. Mas a Orfa é a razão. A razão sempre desiste se não ouvir a fé. A razão, se não tiver a fé, vai desistir. A razão, se não houver fé, desiste. A razão do problema que você está vivendo, e você vai dizer: o meu problema é esse, irmão. Eu estou vivendo dessa maneira. A razão que estou enfrentando isso é essa. Não tem jeito. Acabou. Se você não tiver fé, a razão te faz desistir. A razão não continua. Orfa volta. Orfa volta para trás. E Ruth... E agora Noemi se vira para Ruth no versículo 16. Veja o que Ruth vai dizer. Noemi agora se vira para Ruth e diz: e você está fazendo o que aqui em pé, olhando para mim? A sua irmã já voltou. A sua irmã já dobrou a esquina. A sua irmã viu que não tem jeito. A sua irmã viu que eu não tenho o que oferecer. A sua irmã viu que tudo foi tirado de mim. É quando você pensa, é quando o diabo pensa, é quando o capeta, o diabo pensa que já tirou tudo seu e não tem recurso mais, é que Deus chega e diz: quem dá a última palavra, quem manda sou eu. Glória a Deus, aleluia. Você não manda em nada aqui. Se eu tiver que fazer um amaldiçoado ser abençoado, eu faço. Para mudar o cenário, para mudar a situação. Agora Deus toca o coração de Ruth. Agora Deus entra na vida de Ruth. E aquela mulher que era amaldiçoada, que era moabita, agora crê no Deus que eu e você cremos. Crê no Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. E tomada pela fé, porque Deus já entrou na vida dessa mulher, através do sofrimento, das dores de Noemi. Porque Noemi precisava de uma pessoa para estar ao lado dela. Agora Ruth, tomada por Deus e transformada por Deus, porque Deus transforma as pessoas. Essa palavra nos mostra o quanto Deus transforma aqueles que são verdadeiramente considerados amaldiçoados. Porque hoje nós sabemos que tem pessoas que mesmo hoje Deus não tenha falado através de Moisés, de Josué, dizendo essa terra, essas pessoas são amaldiçoadas, mas tem pessoas também hoje que não quer conversa com Deus. Pessoas que adoram outras coisas. Pessoas que vivem buscando recurso, adorando o seu próprio dinheiro. Pessoas que dizem que o dinheiro resolve. E eu não estou aqui para agradar o homem. Estou aqui para agradar a Deus. Noemi volta e resolve agradar o Senhor. Ela volta para onde tem recurso. Ela volta para onde ela quer recomeçar. Agora ela vai recomeçar. Noemi volta e agora Ruth diz. No versículo 16, Ruth diz: não me peça para deixar você. Não me peça para deixar você, não me peça para poder deixar vocês só, porque aonde você estiver, eu estou também. Glória a Deus, aleluia. Porque pelo que você passar, eu vou passar também. Porque no deserto que você estiver chorando, eu quero chorar com você. Porque aonde você estiver ali, eu estou junto com você, e somente a morte pode me separar de você, sogra. E as duas se abraçam e voltam para Belém.
Ela agora volta para Belém e já quero dizer que nessa noite, Ruth, tomada por Deus, transformada por Deus, simboliza o próprio Cristo quando eu e você estamos numa situação difícil, mesmo que às vezes ainda estejamos errada, ou mesmo não estando errado, ou mesmo estando sofrendo por causa de decisões de escolha que outras pessoas da nossa família fez, seja o nosso cônjuge, o nosso filho, quando estamos no buraco, quando estamos no deserto, na situação difícil, mas quando se lembramos de Deus, como Noemi se lembrou, de voltar para o Senhor, Deus vai buscar você aonde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Deus vai buscar e traz você de novo de volta para Ele, como trouxe Noemi. Deus regressou e foi buscar Noemi de volta, e dessa vez trouxe ao seu lado Ruth como forma de anjo para encorajá-lo. Glória a Deus. Agora Ruth vem junto com Noemi. Glória a Deus. Ruth chega a Belém e a palavra já se alastra que Belém agora Deus retirou a sua mão e agora Belém está prosperando. Ou seja, a casa de pão voltou a ter prosperidade. Glória a Deus. Deus sabe o momento certo de trazer você e eu para o centro da vontade dele e ali fazer a nossa vida prosperar.